Estava hoje pensando, talvez o Instagram tenha contribuído com uma boa parte do meu faturamento nos últimos anos. Por quê? Vocês estão aqui hoje por conta do conteúdo que nós produzimos. Nos encontraram através de uma rede social. E esse contato foi através do Facebook ou através do Instagram. Porque é realmente uma plataforma que pode ajudar muitos especialistas e pessoas que também têm empresa. Então a gente vai falar aqui, tirando um pouco a especialidade de cada um. Indiferente se vocês são engenheiros, profissionais da área de odonto, medicina, enfim, isso aqui que a gente vai conversar se aplica para qualquer área. Nós vamos deixar de olhar o aspecto técnico dentro da especialidade e vamos começar a olhar agora sobre como que nós podemos nos posicionar como uma empresa que tem um produto ou um serviço em relação às necessidades do mercado. Uma empresa, ela tem como objetivo resolver um problema. E é isso que nós vamos conversar hoje, como que nós podemos usar uma das plataformas, entre outras tantas, nós temos o YouTube, temos o TikTok, são plataformas que nos permitem atrair muitos clientes. Quando a gente tem uma empresa, obviamente que essa empresa ela precisa faturar. Só que, para faturar, ela precisa atrair pessoas que tenham interesse naquele problema que nós vamos solucionar, indiferente do que nós estivermos oferecendo. E quando a gente fala em atração, nós estamos falando em marketing. E existem diversas formas para que a gente possa ter esse primeiro contato, para gerar esse desejo. E uma dessas formas é através da rede social, que é o Instagram, tema da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre como atrair clientes usando essa ferramenta. O fato é que a maioria das pessoas utiliza a rede social, o Instagram, com um comportamento que muitas vezes não é um comportamento que poderia gerar uma receita, uma qualidade de vida maior. Por quê? Eu uso muitas vezes mais como consumidor, eu digo, a maioria das pessoas usam como consumidores de conteúdo e não como produtores de conteúdo. Então, o que nós vamos conversar aqui é sobre inverter a lógica. Ao invés de ser mais consumidor, passar a entender como que eu posso ser um produtor. Porque isso aqui funciona 24 horas por dia. Eu posso colocar alguma coisa aqui nos stories e vai ficar aparecendo. E essas pessoas que me acompanham passam a aumentar o desejo de fazer aquilo que eu faço quando eu me coloco numa posição de especialista em uma área e quero educar profissionais da mesma área. Faço muito isso na perícia elétrica. Eu também tenho um outro perfil focado para advogados. Tem outros negócios também, mas nesse perfil a comunicação acaba sendo diferente. Então, parei, Daniel, você falou de dois perfis? Sim, tá? Um perfil para atrair profissionais da minha área e um outro perfil para vender serviços, cuja comunicação são com pessoas diferentes. Em um público, eu me comunico com peritos, engenheiros, técnicos, né, em um Instagram. E no outro Instagram, eu me comunico com advogados. Agora, vamos supor que se eu tivesse um negócio físico, vamos supor se eu tivesse uma academia de musculação, eu faria o mesmo, porque eu teria pessoas que estariam interessadas em conhecer a minha academia e eu iria usar essa rede social da mesma forma. Poderia ser uma indústria também. Se eu tivesse uma indústria que produzisse um determinado produto para o mercado, poderia usar essa mesma plataforma para atrair pessoas para conhecerem um pouco mais sobre aquilo que eu estou vendendo. Cada vez mais, as pessoas que têm indústrias, por exemplo, estão se aproximando do cliente final através da forma como eles estão se posicionando como influenciadores. E nós não podemos ficar para trás em relação a isso. Porque nós temos uma empresa, precisamos ter margens cada vez mais altas ou manter o que nós já estamos ganhando. E o fato é que, com a concorrência aumentando, para que a gente possa conseguir ter esse resultado, ser mais competitivo, sobreviver ao longo do tempo, nós precisamos construir uma marca com uma presença mais sólida. Vamos supor que vocês ofereçam hoje 5 serviços ou tenham, por exemplo, 5 produtos diferentes. Se vocês têm uma plataforma para se comunicar com o público, com essa audiência, seja para vender serviço ou vender um determinado produto, vocês precisam definir quais são os produtos chaves. Qual que é o primeiro produto que você vai oferecer? Qual que é o primeiro serviço que você vai oferecer? E para cada produto vai existir um funil. Por exemplo, eu posso fazer um post relacionado a um produto, apresentando, e falar para a pessoa o seguinte: olha, se você gostou disso aqui, você comenta quero. Eu vou te enviar no direct alguma informação adicional, ou um desconto, ou então você vai entrar no meu grupo, onde por lá eu tenho ofertas. Eu posso pegar esse anúncio associado a um determinado produto, impulsionar esse anúncio e medir qual que é a conversão, qual que é o ROAS. Para cada R$ 1 que eu coloco, quantos reais voltam? Para cada R$ 1 que eu coloco, eu faço de faturamento R$ 5. Pô, legal. Então isso indica que para esse funil de vendas eu tenho um ROAS 5.
Significa que para cada R$ 1 que eu coloco, volta 5 de faturamento. Só que pode ser que eu tenha um outro produto que tenha um ROAS 3. Isso é bom ou ruim? Depende. Pode ser que eu tenha um outro produto que o ROAS seja mais baixo ainda. ROAS 1,5, ROAS 2, significa que para cada R$ 1 que eu coloco no Facebook, lembrando que isso é o dinheiro em campanha, tem mais o imposto, quanto que vai voltar de receita? Às vezes o ticket ele pode ser baixo, só que, no entanto, ele vai fazer com que esse cliente ele compre outras coisas com você ao longo do tempo. Então são temas que a gente vai, obviamente, descascando isso em fatias e entendendo em cada aula de maneira mais aprofundada. O que a gente vai conversar hoje nessa aula? Instagram como um ativo de negócio. Ele pode fazer com que vocês aumentem e muito a receita de vocês, tá? Bastante. Só que a gente precisa se reposicionar no mercado para que isso aconteça. Da mesma forma, tá, essa questão de olhar isso como uma engenharia de negócio, olhar de maneira diferente. A bio do Instagram, com quem você está querendo conversar, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua intencionalidade como estratégia de negócio. Depois, a gente vai trabalhar os pilares da comunicação, ou seja, os tipos de conteúdo que vocês vão produzir como especialista, ou então se vocês estão vendendo um produto ou serviço, o conceito é o mesmo, ele se adapta tanto para serviço quanto produto. Tem também os erros estratégicos. O que as pessoas cometem de erro ao falar para todos, tá? E não vender para ninguém? Por que muitas vezes a gente não consegue crescer no Instagram? Quais são os erros estratégicos que a gente comete em relação a isso? Depois vamos conversar um pouquinho sobre funil de vendas também, né? Um funil associado a um CTA e mensuração disso como métrica. Então, quando a gente vai falar sobre Instagram como um ativo de negócio, é importante você tratar o seu perfil como parte de modelo de negócio, não só como uma rede social. Muitas vezes a gente foca muito na parte técnica ou então somente no produto e acaba deixando de olhar o marketing como elemento principal de atração. Por quê? Nós podemos nos posicionar de maneira muito estratégica usando esse marketing para atrair mais pessoas. Imagine um funil, tá? Você tem um funil de marketing e você vai ter um funil comercial também. O que significa isso? Um funil comercial. Para cada 10 pessoas que entram em contato com você para procurar um produto ou um serviço, qual que é a taxa de conversão que você tem? 10%, 15%, 20%, 30%? Qual que é o custo que você tem para fazer com que essas pessoas cheguem até vocês? Tá? Isso é muito importante mensurar. Então existem funis associados à parte comercial e um outro funil associado ao marketing. E toda essa produção de conteúdo, ela pode ser feita em múltiplas plataformas. Só que a gente vai destrinchar o Instagram aqui, depois a gente vai fazer um outro conteúdo sobre o YouTube, outro conteúdo sobre TikTok, site, páginas de venda, bastante coisa legal, olhando mais do alto como engenharia de negócio. E o que é engenharia de negócio? É a fusão da parte comercial com a parte do marketing e o financeiro. É a integração entre todas essas áreas. Não vamos entrar no mérito da entrega, que pode ser um produto ou um serviço. Isso, obviamente, vai estar associado à qualidade, que é indiscutível. Então, nós vamos arquitetar isso tudo com uma visão mais inteligente e mensurável também. Por que isso é importante? Eu tenho, por exemplo, aqui alguns perfis, tá? Esse aqui é um da perícia elétrica que eu estou usando como exemplo, e esse perfil aqui, ele tem como foco atrair profissionais que querem trabalhar como peritos. O objetivo é esse, é atrair pessoas que são técnicos ou engenheiros. Nós temos cursos de capacitação nessa área, então toda a comunicação nesse perfil aqui, ela está associada a pessoas que procuram por esse assunto. O que é importante que vocês compreendam aqui? É um conteúdo que é produzido de maneira intencional para um determinado grupo de pessoas, ou seja, é um micronicho, cujo foco desse conteúdo é atrair profissionais que querem fazer o que nós fazemos. Então, o que nós mostramos ali? Os bastidores da nossa rotina, quanto que nós faturamos, como que nós cobramos, como que é trabalhar com perícia elétrica no dia a dia. Então, para quem não me conhece, está chegando agora, minha formação é em engenharia elétrica, minha MBA é em gestão comercial. Eu fiz muito treinamento de marketing ao longo dos últimos anos. Cada vez que tem treinamento, eu procuro fazer também inteligência emocional. Próximo final de semana eu vou ficar 3 dias de imersão, vai passar uma semana, na outra semana são mais 3 dias de treinamento em vendas. Faço muito treinamento. E é muito importante que nós, como especialistas, também quem tem empresa, algumas pessoas têm empresa que estão aqui, olhem não só o produto ou o serviço, mas sim essa interconexão do produto e serviço com isso que nós estamos conversando agora, que é uma plataforma que, se vocês se posicionarem muito bem, ela pode fazer com que vocês tenham uma receita muito, muito grande. Por quê? Basicamente, você coloca dinheiro numa ponta e ajustando isso tudo, ajustando esse funil, você consegue saber
de maneira bem previsível quanto que de receita entra na outra ponta. Em que sentido? Ou como isso funciona na prática? Vamos supor que você tem um mecanismo de atração no marketing, as pessoas passaram a seguir você, se interessaram pelo produto ou serviço, assistiram um anúncio de remarketing, para quem, por exemplo, consumiu um determinado conteúdo, assistiu um vídeo, mais do que 50%. É possível parametrizar campanhas para que essa pessoa ela entre no que nós chamamos de público personalizado, ou seja, você começa a formar público a partir de um tempo de visualização de um vídeo. Esse vídeo pode ter sido consumido durante 25% dele, 50%, 90%. Nós conseguimos parametrizar isso no gerenciador de anúncios. E aí, com base nisso, a gente vai conseguindo segmentar quem são as pessoas mais interessadas naquilo que nós temos para oferecer. Então é muito importante vocês primeiro definirem com quem vocês querem conversar. Hoje em dia está tudo muito fácil, o conhecimento está muito aberto. Com inteligência artificial, você pode aprender qualquer coisa de maneira muito fácil. Só que muitas vezes nós aprendemos na camada operacional. Não conseguimos ter um pensamento tático e nem um pensamento estratégico. É isso que muda. Porque às vezes a gente pode aprender o que fazer, tá? O como fazer, melhor dizendo. Mas fica difícil entender por que fazer e quando fazer em uma esteira de prioridades. Isso é o que eu chamo de engenharia de negócio. De acordo com o recurso de cada pessoa, qual que é o melhor momento ou o melhor a se fazer? Vai depender muito. Algumas pessoas que estão aqui hoje vão ter, por exemplo, 1 hora por dia para trabalhar no Instagram. Outras vão ter 2, 3, 4 horas por dia. E algumas vão ter, por exemplo, R$ 500 para investir no mês na plataforma. Outras pode ser que tenham R$ 2.000. E outras pode ser que não tenham nada para investir e queiram trabalhar de maneira somente orgânica. São cenários diferentes. As coisas hoje em dia elas estão cada vez mais personalizadas. E a gente precisa analisar com muito carinho para poder entender isso tudo. Aqui a gente está construindo um pensamento, ele é muito mais estratégico do que operacional. Não é sobre qual botão apertar, mas sim como olhar mais do alto e entender como que isso que nós estamos conversando agora pode mudar o resultado financeiro, incrementando 10, 20, 30 ou até mesmo dobrar o faturamento da empresa e fazer com que ela cresça ao longo dos anos de maneira exponencial. Esse aqui é o perfil que eu tenho para advogados. A comunicação muda um pouco, eu me reporto agora à persona de maneira mais intencional. Podem perceber aqui que nesse caso eu já começo a minha comunicação dizendo: advogado, durante vários momentos eu me posiciono chamando, me reportando à persona, ou seja, a quem eu quero atingir. E eu já deixo claro aqui na minha bio quem eu quero, com quem eu quero me comunicar. E aí, o que que é importante? A gente olhar a bio, né? A bio é o quê? É aquilo que a pessoa vai ver ao clicar no seu perfil. E a gente precisa ter uma estrutura estratégica para gerar essa conexão, essa confiança. Porque a pessoa vai chegar aqui, vai ver, opa, entendi o que que ele faz. Ele ajuda advogados e tal, né? Entendi o que que ele faz. Vou ver como é que é o conteúdo dele. E vai pegar alguns conteúdos para observar. Legal, gostei, eu acho que essa pessoa aqui pode me ajudar. Ou não, poxa, nada a ver esse conteúdo aqui, não tem por que seguir essa pessoa. Uma coisa que é muito comum é as pessoas às vezes montarem um perfil, saírem chamando os seus amigos e dizendo: montei esse perfil aqui, me segue. Poxa, por que que eu tenho que te seguir? Qual que é o valor que você vai me gerar para que eu te siga? A gente precisa pensar como as outras pessoas pensam muitas vezes. Porque se a gente está montando um perfil só para os nossos amigos nos seguirem, a gente não vai conseguir ter resultado financeiro. A gente vai gastar tempo numa coisa e isso não vai ter conversão. Então a gente precisa mudar a lógica. Dizer, poxa, peraí. Hoje eu montei um Instagram, que eu ajudo determinado grupo de pessoas, eu acho que isso pode fazer sentido para você. Lá eu produzo um conteúdo que vai te ajudar nesse aspecto. Agora, aí sim começa a fazer mais sentido. Só que, na teoria, o decorrer é que vai mostrar para aquela pessoa se realmente faz mais sentido ou não. E você pode, no decorrer, enviar conteúdos de maneira privada. Poxa, olha só, eu fiz esse conteúdo aqui que eu acho que pode fazer sentido para você, você trabalha com isso, isso que eu produzi, é sobre uma novidade que saiu, e eu acho que é legal você olhar, porque isso aqui pode impactar o teu mercado. Ou seja, o nosso conteúdo tem que ser para suprir uma dor que um cliente ou potencial cliente tem referente a algo que de maneira direta ou indireta nós podemos ajudar ele e ao mesmo tempo mostrar para ele que nós temos a solução para aquele problema, caso ele queira. E às vezes nós vamos mostrar isso de maneira oculta, de maneira indireta, ele por si só
vai aumentar o desejo sobre aquilo, passar a se interessar naquela solução que nós temos. Qual que é o posicionamento que vocês querem ter hoje? Por onde que vocês querem começar? Vocês querem se posicionar como, no caso dos especialistas, vocês querem se posicionar como profissionais que vão ajudar outros profissionais, ou vocês querem atrair clientes que vão contratar o serviço de vocês? E nada impede de vocês terem uma estratégia que ao longo do tempo vocês mudem isso também. Nada impede. Agora, é importante entender que são audiências diferentes. Aqui eu tenho um perfil de audiência, que são especialistas, tá? Especialistas na área de engenharia. Aqui, nesse segundo perfil, eu tenho outro perfil de audiência, que também são especialistas, só que na área de advocacia. São dois perfis montados de maneira intencional, com estratégias diferentes. E é isso que nós precisamos entender, com quem eu quero me comunicar. O que que faz a sua marca ser percebida como uma autoridade, a sua marca, ou você como uma autoridade, ou só mais uma pessoa no mercado? O fato é que, se vocês não usarem as redes sociais, ou seja, negligenciarem o marketing da empresa, lembrando, a gente está falando do marketing da empresa. Marketing comercial, e aí nós vamos ter o produto barra serviço, que vai ser entregue para o cliente, e isso vai gerar uma receita. Isso aqui é como um funil. Primeiro você atrai, depois você negocia, entrega e aí o dinheiro entra na conta. Por que que eu costumo dizer que a parte técnica é menos de 30%? Porque a parte técnica ela está aqui, ó, menos de 30% do resultado. Negligenciar uma estrutura comercial na empresa é fazer isso aqui. Negligenciar o marketing da empresa é fazer isso aqui. Vamos supor que a parcela do marketing represente 30% e a parcela comercial 30%, em termos de nível estratégico, tático e operacional. Quem negligencia um bom marketing para a empresa está perdendo uma oportunidade de ser mais competitivo, ou seja, está tendo que fazer muito mais esforço no produto, está diminuindo cada vez mais a lucratividade, produto ou serviço, diminuindo a lucratividade, e obviamente que essa empresa aqui, ao longo do tempo, o que vai acontecer é isso aqui. Ela vai ficar fora do mercado. Ela teve uma fase boa durante um tempo, isso aqui é o diagrama de Kotler, na fase inicial, e aí agora ela já está na fase final, que é a fase do declínio. Isso aqui é o que vem acontecendo com muitas empresas hoje. Faturamento caindo. Por quê? Não trabalharam de maneira estratégica o posicionamento delas através do marketing e hoje elas não sabem utilizar uma estrutura comercial adequada para que elas possam estar sobrevivendo. Nós temos hoje um grande problema que é a mão de obra. Então, alta rotatividade, nível de distração gigantesco, qualquer coisa, né, ações trabalhistas aumentando cada vez mais. Temos muito problema com isso no Brasil. E o fato é que está cada vez mais difícil a gente conseguir estruturar um modelo de negócio. É aquela história, está caindo, a gente está tendo que montar as peças do quebra-cabeça enquanto cai. E por que está caindo? Porque é necessário se reinventar nesse momento. Inteligência artificial chegando, globalização, coisas que demoravam antes 30, 40 dias para chegar da China no Brasil, hoje, em menos de 10 dias, a gente já está recebendo o produto em casa. Então, o mercado ele está cada vez mais competitivo. E as pessoas estão ficando sem dinheiro. O nível de endividamento está muito alto. Então, se as pessoas estão sem dinheiro e existe agora uma concorrência com países muito grande de outros locais, de outros continentes que conseguem entregar em pouco tempo, obviamente que, indiferente de oferecer produto ou serviço, a gente precisa se reinventar e reestabelecer, ou melhor, estabelecer uma melhor relação de confiança com o nosso potencial cliente. Como? Através da geração de valor, e aí entra esse conceito de engenharia de negócio, de acordo com o momento individual de cada empresa ou negócio, por onde começar. Não dá para ser de maneira, sabe como tem muito no mercado, a fórmula pronta que vai funcionar para todos. Não, isso não funciona, nunca funcionou. Por quê? Porque as necessidades são totalmente diferentes. Então a gente precisa segmentar isso tudo olhando de maneira estratégica. O que eu estou falando aqui vai se aplicar mais para alguns e menos para outros, tá? E algumas coisas ao longo do tempo vão se inverter. Para quem não fazia sentido a primeira parte, a parte final vai fazer mais sentido.
Por quê? Porque as necessidades são diferentes. É importante pensar que posicionamento, ele vai muito da percepção. Como que as pessoas percebem vocês hoje. Diferente de ser uma empresa que tem um produto, ou então se você é um especialista em uma determinada área. Existe uma camada onde o especialista ele está aqui. Ele é um generalista. Generalista. Porque ele oferece muitos serviços, muitas vezes, não está posicionado em nada, e aí chega uma hora que ele fala o seguinte: opa, eu já entendi que isso aqui não dá boa. Porque o valor da hora técnica é muito baixo. Tem indústrias que vendem produtos competindo por preço. Também vai se ferrar no mercado, porque a margem tem sido cada vez menor e ao longo do tempo pode ser que ela não consiga sobreviver se ela tiver que diminuir ainda mais margem em relação ao que ela vende. Agora, existe uma camada onde você se posiciona de uma maneira um pouquinho diferente. Você decide que aquilo que não dava lucro, você não vai mais oferecer para o mercado. E aí você começa a olhar e dizer: opa, isso aqui não faz tanto sentido. Eu vou mudar. Vou passar a oferecer agora somente esses produtos ou serviços que fazem com que a empresa tenha uma lucratividade maior. Só que o fato é que muitas pessoas nem medem isso hoje. E aí existe um outro nível que é as pessoas, ao te procurarem, elas começam a te perceber como uma referência. Obviamente que o valor da hora técnica, ela também muda aqui. Por quê? Você tem menos esforço na venda e maior percepção de valor. Então, à medida que você vai subindo nessa esteira, vai construindo isso, você vai faturando, obviamente, bem mais do que uma pessoa que está lá como generalista. Isso em relação ao quê? Em relação a uma hora de trabalho, por exemplo, ou a venda de um produto semelhante. Uma hora de trabalho de um generalista, ela vale menos do que uma hora de trabalho de alguém que é uma autoridade em um determinado assunto. Só que isso aqui é construído ao longo do tempo de maneira intencional. Nós precisamos construir isso de maneira intencional. E isso pode ser feito de múltiplas formas, mas isso começa pelo marketing. Porque o marketing é o mecanismo que vocês têm para atingir muito mais pessoas. Por exemplo, alguém que atende somente em uma cidade. Ao longo do tempo, essa empresa até pode conseguir atingir um número de pessoas, dependendo da cidade que ela está. Vamos supor, eu moro em Curitiba. Curitiba, vamos supor que tem aqui 1,2 milhões de pessoas, tá? 1.200.000 pessoas. Se eu tivesse fazendo serviço somente aqui, o máximo que eu poderia chegar, eu não lembro exatamente esse número, mas é aproximadamente isso aqui, o máximo que eu poderia chegar seria a população local. Só que eu não iria conseguir atingir todas as pessoas aqui, porque nem todas elas procuram o que eu tenho para oferecer. Então eu atingiria um grupo bem menor. Talvez, umas 10.000 pessoas para o meu nicho. Agora, se eu começo a me posicionar para atingir outras regiões, outros estados, eu consigo ampliar e muito o que? A minha zona de influência, o meu raio de influenciosfera. E aí isso me gera oportunidades de negócio muito maiores, além de ser percebido como alguém que é uma referência em um determinado assunto ou mais de um assunto. É por isso que a gente olha com essa perspectiva, considerando que uma hora de trabalho é sempre uma hora de trabalho. Só que o objetivo final qual é? Poder ganhar mais com a mesma hora de trabalho. E aí nós precisamos pensar o seguinte: quais são os pilares dessa produção de conteúdo? O que que a gente precisa observar? Esse conteúdo ele pode ser educativo. Eu trabalho muito com conteúdo educativo. Não sou muito de prova social, tá? Mas isso aqui é super importante. Eu foco muito nisso aqui também, conteúdos de conexão. Damos uma atenção muito diferenciada dentro do nosso modelo de negócio para pessoas que estão conectadas, que estão nos chamando aqui. Então, eu foco muito em conteúdo educativo e conexão. Foco muito nessas duas partes aqui. E, obviamente, todo modelo de negócio, ele tem falhas. Diferente do tamanho hoje do negócio, hoje o que eu estou fazendo aqui com vocês é compartilhar um pouquinho da experiência que nós temos. Mas hoje eu estou talvez
aqui nessa fase em relação a alguns de vocês que estão aqui. Então, aqui é o Daniel. Mas eu estou muito atrás, por exemplo, de outras pessoas que estão aqui. Então, eu não sou base e nenhum mega especialista em Instagram. O que eu estou falando para vocês é compartilhando um pouquinho da minha experiência, olhando para quem não chegou aqui ainda e dizendo: olha, tem coisas que eu fiz aqui que se você fizer, você vai chegar aqui muito mais rápido. Você vai encurtar esse caminho. Porque eu demorei bastante tempo para entender isso e hoje, obviamente, a gente vai crescer muito mais com base nesses entendimentos. Então, aqui entra um pouquinho sobre o conteúdo. Ele, nesse caso aqui, ele é muito focado para especialistas. Vocês vão perceber que o tipo de comunicação ele é direcionado, ele é intencional para um determinado grupo de pessoas, tá? E é uma reflexão que vocês precisam ter. Se fosse uma indústria, Daniel, se eu estivesse vendendo um determinado produto, não mudaria, né? Em nada. Você vai atrair um cliente porque você tem um produto que vai ser um produto A, vai ser um produto B, um produto C. Você pode ter 10 produtos aqui. A grande questão é, se você comunicar tudo ao mesmo tempo, você não comunica nada. Quais são os erros, tá, estratégicos que as pessoas geralmente cometem em relação a isso? O fato é que nós usamos as redes sociais sem ter clareza sobre com quem a gente quer conversar, com quem nós queremos conversar. A gente precisa segmentar isso aqui para ter essa clareza, definindo o que? O nosso público. E aí nós vamos entrar na questão do público-alvo. Quem que hoje é o seu público-alvo? Por que que isso é importante? De nada adianta vocês ajustarem a bio, entenderem com quem vocês querem se comunicar. Poxa, eu entendi, Daniel, eu quero me comunicar agora com especialistas da minha área ou então com cliente final. Ok. Só que se você não mapear, não entender a fundo qual que é o problema que você resolve e qual que é o público que mais tem aquele problema, você não vai conseguir ter intencionalidade durante essa produção de conteúdo. É isso que a gente precisa observar com muito carinho. O que que é meu público-alvo? Qual que é o perfil do meu potencial comprador? Qual que é o meu cliente ideal? Quem que é a minha persona? Porque toda comunicação, quando vocês produzirem esse conteúdo, é diferente de se comunicar, por exemplo, com um baby boomer em relação a uma pessoa que é da geração Y ou da geração Z. Porque são idades diferentes, padrões comportamentais diferentes, e às vezes a gente vai querer se comunicar mais com uma pessoa que já tem acima de 40 anos, acima de 45 anos. É diferente de conversar com uma pessoa que tem 20 anos. Então vocês precisam ter clareza em relação a com quem vocês querem conversar, no que se refere à idade, ao sexo, por exemplo, o público predominante é o público feminino, é o público masculino. Qual que é esse público? Isso é bem importante entre outras tantas coisas, inclusive até mesmo uma faixa social. Existem várias métricas, isso aqui não é uma coisa difícil. Se vocês pegarem o ChatGPT e pedirem para ele ajudar vocês em relação a isso, vocês vão ter muito, muito conteúdo. Hoje o conteúdo, a informação, ela está aberta para todos. Então a gente está olhando muito mais a nível estratégico, porque buscar informação como conteúdo complementar é muito fácil hoje em dia. A persona também é uma coisa muito importante. Você tem alguém como metamodelo, pode ser uma, duas, três personas, não precisa ser só uma, tá? Poxa, o Ricardo aqui é alguém que eu estou idealizando, pensando aqui, poxa, esse cara ele tem 26 anos, ele está formado 2 anos na área de odontologia, ele abriu um consultório, ele não sabe como fazer vendas, prospectar cliente, não tem experiência nenhuma na área comercial. Que tipo de conteúdo eu posso produzir para essa pessoa aqui, para o Ricardo, com base na minha experiência? Então, nesse caso, é um exemplo de uma situação onde existe um dentista e quer produzir um conteúdo para outros dentistas, e o objetivo dele é ajudar pessoas a empreenderem, por exemplo. Ou ele quer vender um determinado curso para essas pessoas que acabaram de se formar, que saíram da faculdade, não sabem como empreender ou não sabem como fazer um determinado procedimento. Inclusive, eu particularmente trabalhei 2 meses com um dentista em São Paulo, modelando o projeto digital dele. Hoje ele tem alunos em mais de 100 países. Tinha muito conceito de que, poxa, a rede social não daria para ter treinamento online. E hoje em dia, todo esse tabu ele foi quebrado. Tem muitas pessoas do setor do segmento da medicina, direito, odonto, com treinamentos online, e vocês também podem ter isso. Inclusive, se vocês hoje têm, por exemplo, vamos supor, um pequeno negócio, e esse pequeno negócio ele gera uma receita muito bacana. Só que ele chegou num platô onde não tem como escalar mais. Qual que é a outra forma de ganhar dinheiro com isso? Às vezes, ajudando outras pessoas a fazerem o que você faz, ensinando todos os bastidores do modelo de negócio. Porque o que mais tem valor
é o modelo de negócio. Isso é muito importante. A gente precisa colocar muita energia no modelo de negócio. Por quê? Se o modelo de negócio não for bem estruturado, o modelo de negócio ruim pode ser que leve você até aqui. Essa distância ao longo do tempo, tá? Aqui temos uma linha do tempo e o crescimento que ele te trouxe foi isso aqui. Às vezes a gente gasta muita energia em coisas que podem trazer um dinheiro bacana hoje, uma lucratividade boa como produto ou serviço, só que ao longo do tempo isso tem uma vida útil muito pequena. Se não mudar, em pouco tempo, 5 anos, 10 anos, com a inteligência artificial, com as mudanças que estão vindo pela frente, computador quântico, uma série de coisas, esse negócio vai quebrar. E é muito comum as pessoas quebrarem junto com o negócio, perderem tudo, literalmente. Então, o modelo de negócio, ele precisa ser inovador, ele precisa ter escala e ele precisa ter uma visão muito de médio e longo prazo. Por quê? Isso vai fazer com que você projete um crescimento e uma sobrevivência ao longo do tempo. Só que às vezes, para isso, vai ser necessário gastar um pouco mais no presente, para que a gente possa ter um negócio que perdure um pouco mais. Então, por que que eu estou falando isso? Porque para muitos, eu sei disso, existe o paradigma do tipo, poxa, mas eu vou ter que parar de fazer o serviço, vou ter que parar de vender o produto ou serviço que eu tenho para poder me dedicar às redes sociais. No começo você vai fazer e não vai dar certo. É fato. Por quê? Porque é uma coisa nova. É uma coisa nova que exige tempo de estudo e exige também investimento. E aí, o que que acontece? Para evitar essa dor, esse desconforto, muitas vezes pela falta de estrutura emocional, a gente não quer passar por isso. Nosso corpo não foi feito para passar por isso. Principalmente se nós temos uma empresa que está trazendo uma receita boa hoje. Está fazendo com que eu possa ter o meu padrão de vida em relação aos últimos 5 anos, em relação aos últimos 10 anos. Estou mantendo, estou no jogo, tá legal. Só que a grande questão é, e daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E daqui a 15 anos? Será que eu vou conseguir me manter no mercado dessa forma? E se não der? E se eu perder 10% de lucratividade? Se eu perder 20%? Se eu perder 50% de lucratividade? Como que fica o meu modelo de negócio? Se a quantidade de clientes que eu tenho hoje cair pela metade, em quanto tempo eu fecho as portas? Qual que é o meu capital de giro que eu tenho para me manter se eu precisar me reestruturar? Como que eu vou aprender algo novo ao longo do tempo se eu estou há tanto tempo sem estudar? Eu já perdi o costume de voltar a estudar. E aí vão surgindo todas essas barreiras. Então, o melhor momento qual é? É sempre o agora e é sempre aquele momento que a gente tem mais energia. A tendência de ter menos energia daqui a 10 anos, ela é maior do que hoje. Hoje eu tenho mais disposição do que provavelmente terei daqui a 10 anos. Em relação a nichos, é muito importante a gente observar qual que é o nicho que a gente quer se posicionar. Nesse caso, por exemplo, aqui, a gente pegou um exemplo de um dentista, tá? Existe um nicho aqui dentro da odontologia que é a parte de harmonização facial. E dentro da harmonização facial, existe um desdobramento disso tudo. Pode ser uma parte focada em preenchimento labial, que seria, por exemplo, um subnicho. E é com base nisso que a gente vai olhar toda a nossa estratégia de crescimento. A ideia também é vocês terem uma percepção de que o Instagram, ele é um funil. Ele não é só algo que você vai produzir um conteúdo. Por que que ele é um funil? Imaginem a seguinte situação. Tem pessoas que vão chegar até vocês aqui através do marketing, que vão passar a conhecer vocês, vão ter um primeiro contato, vão começar a seguir vocês, e aí vai chegar uma hora que essa pessoa vai chamar vocês no Instagram e vai dizer o seguinte: opa, eu quero um orçamento. Muitos de vocês que estão aqui hoje, que vieram através da perícia elétrica, chegaram até nós dessa forma. Viram um conteúdo no Instagram, consumiram o conteúdo, passaram a seguir o Instagram. A gente fez um conteúdo de remarketing para quem já não seguia. E aí chegou uma hora que vocês falaram: opa, e aí? Eu quero saber quanto custa. Eu vi você falando que tem um treinamento para peritos, eu vi você falando sobre laudo para SMS, sobre perícia de fraude no consumo de energia, que são os treinamentos que nós ministramos aqui. Quanto custa esse treinamento? Nesse momento, vocês entraram em uma etapa do funil e aí a gente foi para uma outra área. Nós entramos aqui numa fase comercial. Saiu do marketing e chegou no momento onde nós começamos a discutir agora questões financeiras, um objetivo em comum. Nós temos algo que pode te ajudar e você tem algo que é importante para o nosso negócio, para o nosso crescimento, que é o dinheiro. Um negócio para poder sobreviver, ele precisa de dinheiro. Então, vamos conversar sobre isso? Só que nós só conseguimos atingir mais e mais e mais pessoas através do marketing. E muitas empresas, muitos especialistas não têm essa estrutura aqui.
E aí limitam muito esse funil comercial aqui, porque muitas vezes ele fica restrito a indicações. E aí o que sai aqui é muito menos do que poderia sair se tivesse sido feito uma engenharia de negócio, uma engenharia de marketing adequada para poder atrair pessoas, mais pessoas para a parte comercial. Por isso que eu costumo dizer que essa parte do marketing talvez represente uns 30% do negócio, essa parte comercial uns 30%, e aí nós vamos ter aqui no cantinho produto barra serviço com também uns 30%, principalmente em pequenos negócios, aí até 10 funcionários, por exemplo. Nós vamos estar em modelos de negócio que, obviamente, não é uma conta engessada isso, a gente precisa ter muito bom senso no que eu estou falando, mas eu quero dizer que a maioria das pessoas foca somente nisso aqui. E aí acaba não fechando a conta no final. Ao longo do tempo não vai fechar essa conta. Nesse funis invisível é importante vocês levarem as pessoas para um certo local. Por exemplo, comentar quero, 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 e aí a partir disso você levar elas para uma determinada situação. Nesse caso, eu estou me comunicando com engenheiros e eletrotécnicos e eu quero que essas pessoas cheguem até o nosso grupo do WhatsApp. Por quê? Porque através do grupo do WhatsApp nós temos uma comunicação mais próxima. Nós temos aulas periódicas que nós fazemos, eventualmente alguns vão participar, outros não, vão ter muitas pessoas no grupo, vão ser poucas pessoas que vão entrar nas aulas, mas o fato é que essa pessoa está ali. Se ela não saiu, ela está observando. Mesmo que ela não entre em uma aula como essa, vai chegar um momento ou outro que ela vai entrar e vai dizer: Poxa, legal, aqui o papo é sério, aqui o papo é maduro, aqui não é um papo infantil. Aqui é um papo que, porra, legal, bacana, são acessíveis, eu posso perguntar, eu posso tirar dúvida. Poxa, legal, eu estou num ambiente bacana. Eu encontrei um local onde eu me sinto seguro. Eu encontrei um local onde eu sou acolhido. E o Instagram é uma rede social que atrai pessoas. Só que existe uma outra camada depois de atrair, que é poder nutrir, é poder fazer com que a pessoa se engaje com você. E aí nós temos ainda uma responsabilidade maior, que é em relação ao que nós vamos entregar para essas pessoas ao fazer com que elas cheguem até nós. E isso faz parte, tá? Então a gente precisa ter muita paixão pelo que a gente faz e entender que o negócio ele surge para que a gente possa ajudar outras pessoas a chegar em algum local, para resolver um problema da sociedade. E quando a gente tem essa clareza e essa intencionalidade, fica muito fácil fazer isso, tá? Muito, muito tranquilo, porque você simplesmente coloca o coração naquilo que você está falando, né? Não inventa coisas, tem pessoas que inventam um monte de coisa, só que uma hora a máscara cai. Então procurem fazer algo que não está relacionado tanto com dinheiro, mas sim com aquilo que vocês realmente acreditam, tá? Como produto ou serviço que realmente pode ajudar uma pessoa a chegar em um determinado local diferente com a ajuda de vocês. O que que diferencia a entrega de vocês em relação ao concorrente? Outra coisa é poder mensurar, então olhar os indicadores estratégicos, quantas curtidas deu em determinado post, número de salvamentos, número de compartilhamentos. Isso aqui é muito importante como estratégia de negócio, estratégia de crescimento também. Cada rede social, quando a gente fala Instagram, YouTube, TikTok, tem outras tantas redes aí e cada vez surgem mais, a gente precisa pensar o seguinte: qual que é o objetivo da rede social? Ela quer que tenham pessoas produzindo conteúdo com qualidade para que mais pessoas passem a usar aquela rede social e fiquem mais tempo consumindo conteúdo. Só que se o teu conteúdo não for de valor, não tiver uma entrega bacana, essa pessoa vai sair do teu conteúdo, começou a assistir o vídeo e já saiu. E a rede social vai entender o seguinte: poxa, esse perfil aqui não é legal. Por quê? As pessoas começam a assistir o conteúdo e já sai. Então eu vou entregar menos o conteúdo dessa pessoa para as pessoas que seguem ela. E o fato é que o teu conteúdo ele vai chegar talvez para 2, 3% das pessoas que te seguem. Só que, às vezes, pode ser que você produza um conteúdo que é tão bacana que as pessoas começaram a compartilhar, e aí o algoritmo do Instagram ele entendeu o seguinte: poxa, legal, eu vou fazer um teste, eu vou começar a entregar para mais pessoas diferentes esse conteúdo. E aí esse conteúdo pode começar a viralizar. E isso é muito importante, você pensar nessa estratégia, porque isso vai fazer com que você tenha mais seguidores. Você pode fazer atrair mais seguidores através de conteúdo orgânico, ou você pode também pegar uma verba e fazer anúncio. E vai chegar uma camada que nós vamos agora olhar em outro nível,
que é o nível mais estratégico, sobre como pegar um dinheiro, colocar campanha, ajustar o funil, levar essa pessoa para um grupo do WhatsApp, ter uma mensagem com uma resposta automática, ou colocar uma inteligência artificial para poder rodar isso tudo. Então, existem outras coisas mais avançadas, que obviamente é um desdobramento disso tudo. Não é algo que você vai construir hoje, vai resolver o problema e vai dizer, ah, legal, vamos dedicar esse mês aqui para o Instagram, resolvi o problema, agora eu posso parar. Não, toda hora as coisas estão mudando e a gente precisa melhorar isso, tá? Melhorar o que é a nossa entrega e a forma como a gente entende e usa essas redes sociais. O fato é que, para que a gente possa crescer no Instagram, não é só sobre produzir conteúdo. Tem uma coisa que é muito mais profunda, tá? Muito, muito mais profunda. Que é, a gente precisa entender o seguinte, poxa, eu tenho um negócio. Esse negócio aqui, ele pode ajudar muitas pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso fielmente. Então, como que eu me comunico com essas pessoas? E o que que acaba acontecendo muitas vezes ao longo da minha jornada? O que que acabou acontecendo? Na fase inicial, principalmente. Eu criei um personagem que não era eu. Não era eu. Eu criei uma pessoa que muitas vezes usava blazer, usava camisa, e fazia aulas assim, lives e tal, porque a ideia, o estereótipo do perito era um profissional que, né, iria no mercado e tal. E eu falei, poxa, legal, mas aquilo foi um personagem criado. Só que no fundo, quem sou eu? Eu sou um cara que gosta de abrir a câmera em qualquer local e compartilhar o meu conteúdo, compartilhar o meu pensamento com quem quer assistir, com quem quer consumir. Esse sou eu. Eu gosto muito de modelo de negócio, eu gosto muito, muito além do serviço técnico que eu faço. Talvez eu goste até mais de falar sobre modelo de negócio, engenharia de negócio, uma coisa que eu tenho uma paixão muito grande. E fazia muitos anos que eu não colocava esse conteúdo para fora. Eu queria, ajustava o modelo de negócio, começava, parava e tal. E agora eu realmente decidi compartilhar mais esse tipo de pensamento estratégico, como engenharia de negócio. Muito tempo eu me dediquei a estudar. Sempre nós passamos por uma autossabotagem que é a sensação de parecer que a gente não sabe nada. Parecer que as pessoas não vão querer escutar aquilo que nós temos para entregar. E às vezes, quando a gente começa a entender que, não, peraí, não importa agora com quantas pessoas vão gostar ou não. Mas o fato é que talvez uma ou duas, ou cinco, ou 10, ou 20 pessoas gostem disso. E isso pode ser que faça sentido para algumas pessoas. E quando eu começo a aceitar que eu não sou uma Rede Globo, e que a minha audiência vai ser muito menor, porque eu estou falando de uma coisa muito complexa, uma coisa que ainda não tem no Brasil. Quando a gente fala engenharia de negócios, é uma coisa muito complexa ainda. Engenharia por si só já assusta a palavra. Mas no fundo nada mais é do que olhar com carinho o marketing, a parte comercial, a parte financeira, integrar isso tudo com o negócio, com o modelo de negócio, para ver se tem escala ou não, olhar quais são os fatores críticos de sucesso dessa tomada de decisão, e se não for essa, se for outra, e traçar caminhos críticos, pensando em um método Gucci para poder classificar o que vai ser uma prioridade, usar uma matriz 5W2H para entender por onde eu começo. Tudo isso faz parte de um planejamento estratégico. Hoje nós pecamos muito no Brasil em relação a isso, planejamento estratégico. E muitas empresas estão falindo. Menos de 10 anos, de cada 10 empresas, se eu não me engano, acho que são 8 que fecham nesse período. Né? São dados do Sebrae. É um absurdo o número de empresas que fecham em 10 anos, o número de empresas que fecham em 5 anos. E o fato é que eu me vi entendendo que eu poderia ajudar mais pessoas a fazer com que as suas empresas pudessem faturar mais. E o que que eu comecei a observar? Ok, mas quem sou eu nisso? Obviamente que eu não sou um grande influenciador nessa área, não sou um especialista em Instagram, por exemplo. Mas a gente tem uma coisa que muitas vezes não é dita, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora. E no fundo foi o que nos fez crescer ao longo do tempo. Ao longo do tempo a gente abriu um nicho de perícia elétrica no Brasil, não se falava tanto sobre isso, praticamente não tinha conteúdo. Nós fomos pioneiros, basicamente, na produção de conteúdo no digital. Naquela época, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha muito receio. Receio do julgamento, receio de ter pessoas com formação, doutorado na minha área. Hoje a gente tem alunos, inclusive, que são professores universitários com doutorado. Falar, pô, caramba, quem sou eu para poder produzir um conteúdo para essas pessoas? E depois, com o tempo, hoje, né, de maneira muito mais, tendo muito mais clareza sobre isso tudo, observando o que eu tinha feito comigo mesmo, eu percebi que eu tinha me cobrado muito, eu tinha me colocado num nível de exigência muito alto, e que no fundo, eu falei, cara, não precisa nada disso. Então essa talvez seja a principal mensagem que eu possa passar para vocês hoje, que é a questão de tentar não se cobrar tanto em relação ao resultado, tentar pegar uma coisinha por vez, poxa, eu vou começar a melhorar a bio, tentar fazer um vídeo, mesmo que não fique bom, publica, desconstruir a ideia de que, poxa, o que que os outros vão pensar sobre mim? O fato é que ninguém vai pagar as contas de vocês. Ninguém vai pagar as contas. Uns vão dar risada, é fato. No começo, muitos deram risada da minha cara.
mas com o tempo você fica muito melhor. E quando você percebe que passou um ano, dois, cinco, 10 anos, você fala, pô, caramba, que bom que eu comecei. Porque se eu não tivesse começado, eu estaria do mesmo jeito que eu estava antes. E isso é muito importante. Só que para começar e dar certo, tem uma coisa que é muito estratégico nisso. É a forma como você coloca a intencionalidade. Porque essa intencionalidade, ela pode ter um foco no dinheiro. E se você focar o dinheiro, muitas vezes pode ser que você entre no desespero porque as coisas não vão dar certo no tempo que você gostaria que desse certo. Só que quando você foca o como você pode ajudar outras pessoas com o que você tem, tudo muda. Tudo muda. Porque a intenção mudou. Agora, ao invés de eu estou produzindo conteúdo para, em primeiro lugar, vender, eu começo a pensar o seguinte: eu vou produzir um conteúdo para, em primeiro lugar, ajudar alguém que eu acho que precisa do que eu tenho para entregar, seja um produto ou seja um serviço. Se a intencionalidade mudar, as pessoas percebem isso. E o que que tem por trás dessa percepção? Quais são os elementos, tá? Isso aqui é muito importante. Por trás disso, tem algumas coisas que vocês precisam observar. Quando a gente fala em rede social, como Instagram ou qualquer outra rede social, obviamente que você precisa ter amor pelo que você faz. Por isso que tem um símbolo de um coração aqui. Mas a grande questão é que cada um de vocês aqui tem algo, tem uma história que torna vocês único. Usem isso. Nós podemos ajudar pessoas a chegarem até onde nós já chegamos, tá? Difícil conseguir ajudar pessoas a chegarem em lugar que nós ainda não chegamos, como especialista. Agora, pensem como produto. Qual que é a transformação? O que que diferencia o teu produto do que tem no mercado? Se você não tiver muita clareza em relação a isso, você não vai conseguir se comunicar de maneira adequada. Se você tentar ser alguém que você não é, você vai perder originalidade. E se as pessoas te perceberem como mais um no mercado ou alguém que não tem originalidade, o que que vai acontecer? Você vai diminuir o teu alcance. Por quê? A plataforma vai entregar para menos pessoas. Não existe o jeito certo. Não existe. Muitas vezes a gente olha e deixa de começar porque a gente está tentando fazer do jeito do outro e não entendeu ainda qual que seria o meu jeito certo. Quando eu entendo qual que é o meu jeito certo, eu ganho potência. Porque aí eu desconstruo tudo aquilo que me paralisa. Eu falo, cara, que se dane os outros. Que se dane se tiver duas ou três pessoas aqui. O que importa é eu vou dar o meu melhor sempre. Então, e eu quero trabalhar como? Poxa, eu quero trabalhar de qualquer lugar. Então, eu não quero ter um estúdio mega elaborado. Não, eu tô aqui na minha casa. Eu não quero montar isso tudo com luzinha, isso, aquilo outro. Eu falo, pô, eu não quero isso, sabe? Não quero, não quero. Se for pra ter isso, talvez eu nem comece. Vai me encher o saco. Já comprei um monte de iluminação, já passei por todo esse processo. Eu falo, não, eu quero abrir minha câmera, eu quero estar aqui, estou no meu apartamento, tenho dois estúdios aqui diferentes, dois ambientes diferentes. Eu falo, não, eu quero isso. Ah, não, tinha que ter uma estante aqui atrás, tinha que ter isso, aquilo outro. Eu falo, cara, beleza, né? Até concordo, mas não quero. Então, achem o ponto de o limiar onde o que os outros pedem e o ponto que você até onde vocês estão dispostos a chegar. E obviamente que algumas coisas podem mudar ao longo do tempo, tá? O que eu falei para vocês, nesse momento eu não quero, mas pode ser que em um outro momento eu falar, poxa, legal, agora é a hora de investir nisso, ou em tal coisa, ou fazer desse jeito, porque aquele jeito não está funcionando. Às vezes o simples ele dá certo e traz muito resultado. Então olhem isso como DNA, como que vocês querem se comunicar com as pessoas em relação a isso, tá? Quais são os diferenciais que colocam vocês em uma posição anti-artificial? Ou seja, as pessoas estão indo cada vez para uma linha mais artificial. O que que vocês podem fazer para não ser tão artificial? Definam um nicho, tá? Vejam como que vocês vão produzir conteúdo. Obviamente que o vídeo, ou um post, ou um carrossel no Instagram, existem várias formas de produzir conteúdo. A gente não precisa nem aprofundar isso nesse momento. Ela é uma persuasão, porque você quer levar essa pessoa para um outro local, que é fazer com que essa pessoa entenda o que vocês estão oferecendo e passe a confiar em vocês em relação a isso, tá? Existe também uma questão de filosofia, tentar entender as pessoas sobre um lado mais como elas pensam, o que elas querem, né? Entender o mundo com uma outra psicologia, sabe? Olhar tanto a psicologia, a filosofia, a história, estudar isso como um elemento de produção de conteúdo para se entender e entender mais sobre a sociedade. Hoje em dia a sociedade está muito perdida.
ser mais humano, tá? Aqui eu coloquei em duplicidade que eu tenho que corrigir isso aqui. Ser mais humano, o que que é isso? Ser mais humano é saber que vocês vão errar, tá? E se errar, tá tudo bem, eu não sou uma máquina. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui tá errado. Aqui tem um erro. E passou batido, e tá tudo bem. Entende? Se fosse antes, eu iria ficar assim, ó. Se fosse logo no começo, eu iria olhar esses slides, nossa, cara, eu errei aquilo ali, né? Nossa, como que eu não vi, tal, 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 e eu já tinha visto em outro momento e eu esqueci de corrigir. O fato é que nós somos cheios de coisa no nosso dia a dia, entende? Não quer dizer que eu sou mais incompetente porque eu errei aquilo ali. Alguns pode ser que até pensem, mas eu não tô nem aí para quem pensar assim, entende? Eu errei, eu chego e trago com verdade, sou humano e como óleo. Esqueci de corrigir isso aqui, tinha visto. Então, se permitam errar. Eu antes, nossa, ficaria louco em relação a isso, sabe? Porque me cobrava demais. Depois, com o tempo, o processo vai te batendo, vai te lapidando, você vai se desconstruindo. Então, não se cobrem tanto em relação a isso. Entendam também que existem muitas narrativas históricas de influência, tá? São o quê? Pessoas que cada vez vão criar mais dificuldade nesse processo, vocês vão começar a estudar outras coisas, mais dificuldade para poder vender oportunidade. Hoje em dia tem muitas pessoas na internet vendendo coisas com base em Deus, com base na religião, fazendo você se sentir um impotente para poder conseguir te vender algo, porque elas chegaram em determinado local, então elas te massacram emocionalmente e depois te dizem, olha, agora se você quer mudar isso aí, você compra o que eu tenho para te oferecer, porque aqui tem a pílula, tem a fórmula perfeita para você solucionar o seu problema. E a gente acaba caindo nessa. Eu, particularmente, já comprei vários treinamentos assim. Ainda continuo indo em treinamentos desse tipo. Por quê? Porque sempre tem algo que eu aprendo. Eu falo, pô, caramba, por que que as pessoas estão aqui? O que que as pessoas ainda estão procurando? Será que elas estão aqui porque elas estão procurando a bala de prata? Ou será porque que elas estão girando em torno de uma ideia de que ainda falta algo para não se encarar de frente? O fato é esse. Tem muitas pessoas que não querem se encarar de frente no sentido de, e se der certo? E se eu fizer isso e der certo? E se eu montar um Instagram e tiver 50, 100, 1 milhão de pessoas me seguindo? O que que vai mudar na minha vida? Observem também o Ikigai de vocês, que é achar um núcleo daquilo que vocês mais gostam de fazer, com a forma como vocês podem ser remunerados por isso também. Tem uma comunicação intencional, não é só produzir por produzir. A capilarização também, a forma como vocês vão dividir esse conteúdo para chegar em regiões diferentes do Brasil ou até mesmo do mundo, de acordo com o tipo de conteúdo. E entendam também o seguinte: tem uma outra coisa aqui muito importante para vocês e para a audiência também. Isso aqui é chamado de círculo de ouro, que é o que vocês fazem, como vocês fazem e por que vocês fazem. Tá? Quando a gente pensa em produzir um conteúdo, antes a gente tem que se perguntar por que que eu estou produzindo esse conteúdo? Esse porquê aqui, que é o núcleo, ele é muito, muito estratégico, tá? Muito estratégico. Então, reflitam sobre esse porquê. Isso vai fazer com que vocês possam ser muito mais intencionais, muito mais verdadeiros, muito mais assertivos na hora de definir esse conteúdo. Uma dica: procurem não só olhar isso em termos de aprender para aplicar, mas principalmente para quem tem formação em engenharia, tem muitas empresas hoje que passaram a entender a importância disso e também passaram a contratar profissionais para esse tipo de atividade. Escritório de advocacia, estava conversando com um advogado que é amigo meu, falou, Daniel, contratamos aqui um engenheiro. Por quê? Um dos maiores problemas que as empresas têm hoje é a questão de processos. Então, quando a gente consegue pegar tudo que a gente viu na engenharia, né, toda uma máquina, um circuito elétrico, na prática, uma empresa é a mesma coisa. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo que precisam ser mensuradas, medir como é que é o comportamento, a saída, o resultado final, e aí, com base nisso, é como se fosse um circuito elétrico. O dono, ele consegue tomar melhores decisões. Então, tem aqui uma pergunta do Gabriel, né, o Rogério falando que fez sentido, show, professor, muito boa aula, uma dúvida. Qual você acha mais interessante investir primeiro, né? Um site ou um Instagram? Vamos lá. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o que que é melhor? Depende. Por que que depende? Vamos supor, se eu falar pro Gabriel, Gabriel, cara, investe no site. O que que acontece? O Gabriel me fala, pô, Dan, então eu não vou investir porque eu não tenho grana agora, eu vou esperar mais um pouco. Começa com o que você tem e com o que vai ser mais fácil. Essa talvez seja a melhor resposta que eu posso dar para vocês. Por quê? Se você começar com o que você tem de recurso disponível e com o que é mais fácil, a chance de você implementar é muito maior. Então, por exemplo, repaginar o Instagram. É muito mais fácil você repaginar todo o Instagram do que montar um site. Muito, muito mais fácil. O site dá um pouquinho mais de trabalho. Então, se você repaginar o Instagram,
provavelmente você vai, depois de repaginar o Instagram, montar o teu site. Então começa pelo que é mais fácil. Daniel, que modelo, que tipo de marketing você aconselharia? Por exemplo, eu quero trabalhar como perito judicial, né? Tá, Eu tô iniciando, amador. Que tipo de marketing que eu deveria fazer? Quem que eu deveria atrair? tá. O meu cliente é o juiz, né? Mas como que eu vou fazer um marketing para ele, né? Primeiro ponto, a gente pensar no público-alvo. Então, o meu público-alvo, nesse caso do Anderson, ele é um público-alvo que ele não contrata através das redes sociais. Da mesma forma, se você tivesse uma empresa que trabalha com licitação, essas pessoas que vão contratar vocês não vai ser pela rede social. Então, vocês precisam pensar muito em como que essa pessoa contrata o serviço de vocês. Essa é a primeira reflexão que você tem que ver. Esse meu cliente, ele está aonde? Como que é a forma como ele me contrata? Nesse teu caso, tá? Se você analisar como perito judicial sendo contratado pelo juiz, o juiz ele vai contratar por sorteio. Então você não vai, ele não vai pesquisar no Instagram para verificar o teu Instagram. Agora, numa perícia judicial, quais são os desdobramentos disso que nós temos? Você pode atuar como assistente técnico. Eu trabalho muito forte como assistente técnico também, né? Só falando isso porque eu trabalho nessa área. Então, eu tenho clientes em vários estados do Brasil. Aí sim, eu me posiciono para conversar com advogados ou cliente final. Aí o Instagram está relacionado a quem pode te contratar e não para o juiz. Pegou a ideia? Entendi, entendi. Ou Obrigado, seja, obrigado, peguei. sempre olhem assim, ó, diferente do modelo de negócio, tá? Pode ser uma indústria, pode ser o que for. Quem contrata vocês, como que é feita essa contratação e quais são as outras possibilidades em relação a isso também. Beleza? Ok, beleza. Show de bola. Tranquilo, pessoal. Preciso sair que já passou meia hora aqui. Obrigado aí pela confiança. Esse aqui é o grupo oficial desse projeto aqui da Engenharia de Negócios. Em breve eu vou avisar quando é que vai ser a próxima aula também.